Na Era do Espírito. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420. Aqui estou, Edemar Almeida Bernardes, para apresentar o programa Na Era do Espírito, produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Neste programa, prestamos homenagem à médium Ivone do Amaral Pereira, que no próximo dia 9 de março completa 32 anos do seu regresso à pátria espiritual. Dona Ivone Pereira foi uma médium excepcional, uma pessoa dócil, profundamente caridosa, disciplinada na mediunidade e de uma simplicidade a toda prova. Inicialmente, vamos apresentar trechos do vídeo biografia sobre Ivone Pereira, produzido pela Federação Espírita Brasileira. Ivone do Amaral Pereira é uma das médiuns mais importantes da história do espiritismo no Brasil. Psicografou 12 romances e escreveu 4 livros, e dedicou sua vida ao espiritismo. Depois do jantar, ela nos chamava, nós ficávamos sentados com ela à mesa da cozinha e ela fazia um trabalho de evangelização conosco. E foram as primeiras noções de evangelho que eu tive, foram assim, com ela, lá na casa da minha mãe. E ela, então, depois de fazer esse trabalho de evangelização com a gente, ela ia para lá, para o trabalho dela. E ela dizia, agora eu vou trabalhar com os meus guias. Ela ficava pela madrugada adentro no trabalho da psicografia. Ivone nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, na Vila de Valença, hoje Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Nós demos o nome Centro Espírita Ivone Pereira em razão dela ter nascido aqui em 24 de dezembro de 1900, no antigo sítio do Rapaquejo. E também pelo fato dela ter participado da recuperação de uma obsessão muito cruel e pertinaz, a qual a minha esposa foi acometida, colocando-a na cama e com até possibilidade de uma cadeira de roda. E lendo as obras de Ivone Pereira, um dia ela nos atendeu dentro da nossa casa e nós ficamos com esse dever moral de fundar o centro. Sabendo que ela tinha nascido aqui, nós partimos para a criação do centro, com muito sacrifício, perseguições, incompreensões, tudo como um teste, né? Para que nós pudéssemos ter esse prazer de fundar esse centro. Buscamos manter a psicosfera do Centro Espírita Ivone Pereira como a psicosfera de um local santo, que ela assim dizia. Como tal, essa psicosfera precisa ser preservada através dos frequentadores, com o exemplo dos dirigentes, no estudo da codificação de Kardec e também na preparação de todas as reuniões, que devem ter início na hora certa, com toda aquela preparação que o Espiritismo nos direciona, nos ensina. A mediunidade surgiu ainda na infância, assim como as lembranças de uma vida anterior. A infância dela já foi um anúncio da missão, né, na mediunidade. Ela começou a vida desde o berço já com fenômenos mediúnicos. E na infância também convivia com os espíritos naturalmente, a ponto de não distinguir e não dar a importância que um adulto daria, né? Para ela eram criaturas que se movimentavam. E uma das mais assíduas nessa visão dela era justamente o Roberto de Canalejas, que havia sido um marido, né, que sofreu dela um perjúrio, né, uma traição, a juventude dela marcada justamente por esse sentimento de culpa, né, pelo que havia feito, né, em existência passada. Então era um sofrimento bastante intenso. Mas a doutrina ela já conhecia, né? Os guias espirituais já a socorriam e ela conseguiu atravessar essa fase de juventude também. Aos 12 anos, ganhou do pai o Evangelho segundo o Espiritismo. Um ano depois, já frequentava sessões espíritas em que atendia espíritos sofredores, especialmente suicidas, por quem tinha particular carinho.
ela recolhia então os nomes das pessoas que apareciam nos jornais, nos obituários, que haviam suicidado, e orava por eles. E orava durante anos. E com isso, ela angariou muita simpatia desses espíritos. Espíritos como o compositor Frédéric Chopin e os escritores Camilo Castelo Branco e Liev Tolstói eram seus amigos. Ela dizia que Frédéric Chopin, quando se apresentou a ela na Terra, em algumas materializações que ocorreram em seu quarto, ela conseguia sentir um perfume de violeta. E um dia ela falou, mas tem um diferencial deste perfume, porque Charles, o seu mentor, também se apresentava com perfume de violeta. Então Frédéric Chopin um dia se mostrou a ela e falou, mas são violetas colhidas em dias de chuva, e entregou para ela. Como não nos emocionarmos diante da materialização de um espírito que foi um grande representante do belo na Terra e que se compadece diante da vida de uma médium sofrida e humilde, que nada sabia sobre ele, mas que se transformou numa grande amizade. Foi um grande presente para ela, por certo. Dos livros psicografados por Ivone, destacam-se a trilogia de romances, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha. Mas a obra-prima de sua mediunidade foi o monumental Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Entusiasta das obras de Allan Kardec, era uma apreciadora de boa literatura, lia clássicos espíritas e não espíritas. Escritora de raro talento, lançou os livros Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, em que narra suas experiências mediúnicas. Foi médium receitista e, ao longo de toda a sua vida, correspondeu-se com pessoas do mundo inteiro, a quem oferecia conselhos, consolação, amizade. O que nos aprecia mais em Ivone é a sua conduta moral, é a sua presteza à doutrina espírita, conforme nós dissemos, a sua concisão, precisão, firmeza, clareza, perseverança. Isso realmente nos emociona muito. Para nós, Ivone é um exemplo que precisa ser seguido por todos os trabalhadores da seara espírita, principalmente na mediunidade, porque, como ela mesma dizia, há que se perseverar, não se pode desejar resultados imediatos, o tempo é que vai confirmar a grandeza do trabalho. Então, diríamos que Ivone é uma médium dos mais grandiosos que o nosso país conheceu, que o nosso Brasil conheceu. Pela coragem espiritual que Ivone sempre demonstrou, o médium Chico Xavier a definiu de uma forma que resume toda a vida dessa médium. Uma heroína silenciosa. Ouçam agora trecho da entrevista que Ivone Pereira concedeu ao pesquisador Danilo Vilela em março de 1978. Eu tenho dito que em mim os sinais da mediunidade se manifestaram na infância. Nunca desenvolvi propriamente a mediunidade. Aos 5 anos de idade eu via e falava com os espíritos. E com a idade de 29 dias deu-se comigo o fenômeno de catalepsia, quando fiquei, por assim dizer, morta durante 5 horas e corri o risco de ser enterrada viva. Esse fenômeno de catalepsia ou exteriorização da personalidade acontece comigo até hoje. E é assim, dessa forma, que eu convivo muito com os espíritos e conseguia apreender alguma coisa do que se passa no além-túmulo. A caridade bem sentida e praticada, a reforma íntima diária, são bases seguras que protegem a boa prática da mediunidade, ao passo que a vivência constante com a própria faculdade ou com a faculdade alheia é de grande valor para a nossa instrução. A nossa sincera gratidão a Ivone Pereira, uma das maiores personalidades do Espiritismo. Este programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Agradecemos a todos que nos ouviram, um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.